Matthew Langford Perry não era apenas o Chandler de Friends. Ele era o homem que, por trás do sarcasmo afiado e dos olhos sempre em alerta, travava há décadas uma batalha silenciosa com a dor, o vício e a promessa nunca cumprida de uma vida em equilíbrio. Quando a notícia de sua morte foi divulgada em 28 de outubro de 2023, o mundo parou. Não apenas porque perdeu um ícone da televisão, mas porque a cena era inquietante demais para ser esquecida. Perry foi encontrado submerso em sua própria banheira de hidromassagem dentro de sua casa luxuosa em Pacific Palisades, em Los Angeles. Sozinho, silencioso, morto. A primeira hipótese parecia óbvia demais para ser verdadeira. Overdose acidental. Mas o que parecia um trágico acidente começou a revelar nas entrelinhas os traços de um enredo mais denso, mais sujo e mais cruel. O laudo do legista só confirmaria isso semanas depois. A causa da morte foi descrita como efeitos agudos da ketamina, uma substância que para muitos ainda soa como algo distante. Um anestésico de uso clínico, experimental, em tratamentos contra a depressão e ansiedade. Mas no caso de Perry, a droga não veio de um hospital. E o modo como ela entrou em seu corpo é justamente o que abre as portas para uma rede criminosa e negligente que operava sob o disfarce de medicina alternativa. Mas antes de mergulharmos nesta teia de nomes, acordos e manipulação, deixa eu te lembrar quem somos. Este é o IC News, o programa que transforma documentos em perguntas, processos em histórias e silêncios em verdades ditas em voz alta. Aproveite esse momento, se inscreva no canal, curta e compartilha. E já deixa o sino ligado para receber todas as novidades. E se você acredita que o nosso trabalho é importante, se torne membro para contribuir com o jornalismo investigativo e independente. Eu sou Carla Albuquerque, jornalista investigativa e venho há anos acompanhando o que se esconde por trás de narrativas oficiais, especialmente quando a morte de alguém expõe mais do que apenas a fragilidade da vida. Ela revela a fragilidade de todo um sistema. O dia da morte de Matthew Perry foi aparentemente normal. Ele jogou tênis pela manhã, trocou mensagens com amigos, comeu, leu, nada fora do padrão. Até o momento em que seu assistente pessoal, que morava com ele, saiu para resolver pendências. Quando voltou, horas depois, encontrou o ator, já sem vida, boiando na banheira do spa. A água ainda morna, mas o corpo já frio. A primeira ligação à emergência foi breve. O socorro chegou. Mas nada podia ser feito. Não havia sinais de violência. Não havia bilhete. Não havia testemunhas. Apenas uma vida inteira de lutas e recaídas terminando dentro de uma banheira. O que chamou a atenção das autoridades foi o que veio depois. O relatório toxicológico revelou que a quantidade de ketamina presente no sangue de Perry era semelhante à usada em procedimentos cirúrgicos, uma dose alta o suficiente para provocar inconsciência completa. E mais, havia também buprenorfina, um medicamento prescrito para dependência de opioides, além de sinais de doença arterial coronariana. Tudo isso em um corpo debilitado pelo histórico de uso abusivo de substâncias. A cena se formava.
Perry entrou na água já afetado pela droga, perdeu a consciência e afundou. A banheira foi apenas o último ato. O enredo, no entanto, começou muito antes. Os investigadores do Departamento de Polícia de Los Angeles perceberam que havia algo estranho no padrão de obtenção da ketamina. O ator estava em tratamento experimental, sim, mas os níveis da substância em seu organismo não batiam com os registros clínicos da última sessão, que havia ocorrido mais de uma semana antes. Se não foi aplicado em consultório, onde foi? E por quem? As perguntas levaram a buscas telefônicas, vigilância digital, rastreamento de entregas e, por fim, a constatação de que a droga teria sido administrada dentro da própria casa, fora de ambiente médico e por alguém próximo. Alguém que conhecia sua rotina, seus limites, suas dores e ainda assim continuou aplicando. O nome de Kenneth Iwamasa logo veio à tona. Seu assistente, homem de confiança, foi o primeiro a confessar. Ele havia aplicado ketamina no ator em diversas ocasiões, sem formação médica, sem protocolo, apenas com instruções repassadas por terceiros. Mas quem eram esses terceiros e quem forneceu a droga? A resposta veio em camadas. Uma delas com um sotaque britânico e o apelido de Rainha da Ketamina. Enquanto isso, os fãs de Matthew Perry espalhavam flores, choravam em frente ao prédio usado nas filmagens de Friends e recordavam suas entrevistas em que ele dizia que queria ser lembrado não apenas pelo riso que provocou, mas pela dor que superou. Ele queria ajudar pessoas com dependência. Queria que a sua vida servisse de alerta. Mas, ironicamente, sua morte seria o maior alerta de todos. E talvez a pergunta mais inquietante não seja como ele morreu, mas quem permitiu que ele morresse assim. Ketamina, uma palavra que até pouco tempo atrás habitava apenas os corredores da anestesiologia, passou a figurar em consultórios de psiquiatria e, com o tempo, nos sussurros de clínicas alternativas, fóruns obscuros e redes de celebridades em busca de alívio. Vendida como a nova fronteira contra a depressão resistente, virou símbolo de esperança para uns e de oportunismo para outros. O caso de Matthew Perry mostra que quando a ciência caminha mais rápido do que a ética, a linha entre tratamento e tragédia pode desaparecer em uma seringa. O ator vinha testando tratamentos com ketamina supervisionados como parte de terapias autorizadas para a ansiedade. Mas o que matou, segundo os promotores federais e o laudo do legista, não veio dessas sessões. A quantidade de droga em seu sangue era alta demais, anestésica demais, incompatível com qualquer dosagem terapêutica padrão. Isso levantou uma nova e crucial pergunta: de onde veio essa ketamina? A resposta começou a se desenhar quando os investigadores, cruzando dados de GPS, mensagens de texto e entregas domiciliares, chegaram a um nome recorrente: Eric Fleming, um intermediário com passagens discretas pela polícia, mas com conexões suficientes para fazer a droga circular com velocidade e sigilo. Fleming não negou. Em agosto de 2024, ele se declarou culpado. Contou que distribuiu 50 frascos de ketamina ao assistente pessoal de Perry, metade deles apenas 4 dias antes da morte do ator. E esse dado, por si só,
já seria escandaloso. Mas o escândalo não parou ali. Fleming entregava a droga a um homem que não era médico, mas que a injetava. Kenneth Iwamasa, o assistente de Perry, o mesmo que encontrou o corpo, o mesmo que morava na casa, o mesmo que, segundo ele próprio, aplicava as doses sob orientação de terceiros. Terceiros como o doutor Salvador Placencia, um médico licenciado que, segundo a acusação federal, rompeu todos os limites da boa prática ao ensinar Iwamasa a aplicar ketamina e continuar fornecendo o produto mesmo sabendo dos riscos que Perry enfrentava. Placencia, diante da avalanche de provas, não teve outra saída. Também firmou acordo com o Departamento de Justiça e, em junho de 2025, concordou em se declarar culpado. 4 acusações de distribuição de ketamina, uma pena potencial de até 40 anos de prisão e uma reputação médica definitivamente destruída. Mas havia outro nome, outro jaleco, o do doutor Mark Chavez, um homem que, de acordo com os registros oficiais, também fornecia droga para Placencia, usando prescrições fraudulentas. Chavez desviava medicamentos da própria clínica e usava nomes falsos para justificar a aquisição das substâncias. Ele também se declarou culpado. Tentou silenciar os fantasmas da consciência com um acordo judicial, mas o estrago já estava feito. A cadeia de fornecimento estava montada. Fleming distribuía, Chavez e Placencia forneciam e Iwamasa aplicava. E no centro de tudo, o corpo de um homem que lutava para viver. Mas quem coordenava a operação? Quem conectava as pontas? Quem fazia a engrenagem girar? A investigação então chegou a uma mulher, Jasmine Sangha, conhecida nos círculos de Hollywood e clínicas clandestinas como a Rainha da Ketamina. O apelido não é hipérbole. Segundo os promotores, ela mantinha uma verdadeira central de distribuição em North Hollywood, um stash house, com medicamentos controlados e outras substâncias. Uma stash house é um termo usado nos Estados Unidos, especialmente por autoridades policiais e promotores, para se referir a uma residência ou imóvel utilizado para armazenar drogas, armas, dinheiro ou outros bens ilícitos, geralmente de forma discreta, sem atividade comercial aparente. Ela normalmente serve para evitar que a droga fique com os traficantes diretamente, reduzindo o risco de flagrante. Facilitar a distribuição, funcionando como ponto de coleta e repasse. Armazenar grandes quantidades de entorpecentes antes que sejam fracionados para a venda. No caso de Jasmine Sangha, o DOJ, ou Departamento de Justiça dos Estados Unidos, usou esse termo para se referir à casa em North Hollywood, onde, segundo a acusação, ela mantinha frascos de ketamina e outras drogas para distribuição, de forma oculta, mas estruturada, como uma verdadeira operação de tráfico disfarçada. É um termo comum em investigações de narcotráfico e tráfico de medicamentos controlados. Documentos do Departamento de Justiça apontam que o lote vendido por Sangha no dia 24 de outubro de 2023, apenas 4 dias antes da morte de Perry, foi o que resultou no óbito. A acusação é clara. Sangha mantinha o local de tráfico, conspirava com os outros envolvidos e lucrava vendendo substâncias a pessoas sem prescrição válida. Sangha negou tudo. Em sua primeira aparição em juízo, declarou-se inocente. Sua defesa
comandada pelo experiente advogado Mark Geragos, alega que não há conexão direta entre ela e o ator. Geragos, em entrevista à imprensa, chamou a acusação de lenda urbana e afirmou que sua cliente não tem qualquer vínculo com a tragédia. Disse, ainda que o apelido atribuído a ela é machista e sensacionalista. Mas o Departamento de Justiça sustenta que os registros de distribuição, os rastros digitais e os relatos de testemunhas constroem um elo claro entre Sanga e a morte de Matthew Perry. Curiosamente, ou não, Mark Geragos, que tenta isentar Jasmine Sanga da morte de Matthew Perry, também circula nos bastidores da defesa de Sean Combs, ou P. Diddy. Quando o dinheiro e a fama estão em jogo, ele costuma aparecer, e quase sempre do lado errado da história. O debate agora não é só sobre um crime, é sobre um sistema, um mercado de terapias alternativas que, desregulado e lucrativo, transforma dores legítimas em moeda e onde quem sofre deixa de ser paciente para virar produto, seja por omissão, lucro ou descaso. Alguém matou Matthew Perry e não foi a banheira. O rosto dela não apareceu nos jornais no dia seguinte à morte de Matthew Perry. Não foi mencionada nas homenagens dos colegas de elenco. E por meses continuou circulando por Los Angeles como se nada tivesse acontecido. Mas nos bastidores, o nome Jasmine Sanga crescia nos dossiês da DEA, como um fio solto que, ao ser puxado, desenrolava uma trama silenciosa de tráfico médico, entregas em domicílio e lucros que não vinham da ciência, vinham do desespero. Em resumo, a DEA é o braço federal antidrogas dos Estados Unidos e quando ela entra num caso, é porque há suspeita de crime grave na origem da substância. Agora, voltamos para Jasmine Sanga. Ela não era médica, não era enfermeira, não trabalhava em nenhuma clínica, mesmo assim movimentava frascos e mais frascos de ketamina com uma desenvoltura que espantou até os investigadores federais. Documentos do Departamento de Justiça a descrevem como a operadora de um stash house, uma casa usada exclusivamente para armazenamento e distribuição de drogas, localizada em North Hollywood, bairro onde a proximidade entre estúdios de cinema e clínicas alternativas é tão tênue quanto perigosa. A acusação formal não economiza nas palavras. Sanga coordenava uma rede de distribuição de ketamina de alta potência a clientes não autorizados, utilizando intermediários para disfarçar a origem e destino dos frascos. Um desses frascos, segundo os promotores, teria ido parar diretamente ou indiretamente nas mãos do assistente de Matthew Perry dias antes de sua morte. O lote, distribuído em 24 de outubro de 2023, é considerado pela promotoria o elo crítico. O dia em que o último frasco mortal trocou de mãos. O dia em que a rede deu o passo final para matar um homem que ainda tentava viver. Ao ser indiciada, Jasmine Sanga declarou-se inocente. O julgamento dela, o único entre os dos 5 réus que aceitaram o acordo, está marcado para agosto de 2025. Até lá, permanecerá sob custódia federal, sustentando sua versão dos fatos. Mas a pergunta segue viva. Se ela não conhecia Matthew Perry, por que tanto do que ela vendeu acabou em seu sangue? A rede que matou Matthew Perry não era feita de criminosos típicos. Não havia capuzes, nem becos escuros, nem ameaças diretas.
O que havia eram títulos médicos, promessas de bem-estar, laudos com linguagem técnica e um verniz de profissionalismo que enganaria qualquer pessoa, menos a morte. Com a investigação avançando e a imprensa americana cobrindo cada novo capítulo do caso, o Departamento de Justiça se moveu com precisão cirúrgica. Um a um, os nomes começaram a aparecer. E com eles vieram os acordos. O primeiro a ceder foi Eric Fleming, o intermediário. Ele não usava jaleco, mas era o elo entre os fornecedores e os consumidores. Em depoimento, Fleming admitiu ter distribuído 50 frascos de ketamina diretamente ao assistente de Matthew Perry. 25 deles apenas 4 dias antes da morte. Disse que fazia isso com frequência, que os pagamentos eram regulares, que não fazia perguntas, era pago para entregar e entregava. Logo em seguida veio Kenneth Iwamasa, o assistente pessoal, aquele que estava na casa no dia da morte, aquele que aplicou a última injeção. Sua confissão foi devastadora. Iwamasa declarou em juízo que administrava ketamina em Matthew Perry com as próprias mãos, sem qualquer formação médica, sem prescrição, sem um mínimo de preparo. Revelou ainda que recebia instruções diretas do médico Dr. Salvador Placencia sobre como dosar, como aplicar e até mesmo como ocultar as embalagens para não levantar suspeitas. Era a falsa sensação de que Matthew Perry estava sendo cuidado, mas quando na verdade estava sendo lentamente levado à morte. Placencia, pressionado pelas provas e pela confissão de seus cúmplices, também decidiu colaborar. Firmou um acordo com o Departamento de Justiça e aceitou se declarar culpado por 4 acusações de distribuição ilegal de ketamina. Seu histórico profissional, até então limpo, desabou. Os documentos mostram que ele não apenas vendia droga, como também repassava frascos para que o Amasa aplicasse fora do ambiente hospitalar. Em um dos trechos mais estarrecedores do processo, consta que Placencia teria dito ao assistente: se ele começar a ficar grogue demais, suspende, mas se só estiver grogue, continue. Não havia protocolo, havia improviso, e esse improviso custou uma vida. Outro nome envolvido, Dr. Mark Chavez, médico com clínica própria, registros válidos, estrutura de atendimento. Mas, segundo a promotoria, ele era uma espécie de reabastecedor do sistema. Era quem fornecia os frascos à Placencia, utilizando para isso prescrições falsas. Nos autos, há evidências de que Chavez usava nomes fictícios, endereços de pacientes fantasmas e desviava medicamentos diretamente de uma clínica para alimentar a rede de distribuição. Chavez também se declarou culpado. E o mais alarmante? Seu nome aparece em outros casos sob investigação, o que indica que Matthew Perry pode não ter sido sua única vítima indireta. Esses 4 homens, Fleming, Iwamasa, Placencia e Chavez, fecharam acordos com a justiça em troca de redução de pena. Mas mesmo com cooperação, as sentenças são pesadas. Fleming pode pegar até 25 anos de prisão. Iwamasa, 15 anos. Chavez, 10 anos. Placencia, até 40 anos, dependendo da decisão final do juiz federal responsável pelo caso. Para a promotoria, os acordos foram necessários para desmantelar a rede, mapear a origem dos frascos e compreender a arquitetura do crime. Mas para o público, a sensação que fica é outra.
a de que o sistema falhou em todos os níveis. Profissionais que deveriam proteger usaram seus cargos para explorar. Pessoas de confiança viraram cúmplices e um ator que havia escapado da morte tantas vezes, internado mais de 60 vezes ao longo da vida, caiu justamente pelas mãos daqueles que prometiam ajudá-lo. Entre todos os réus, Sanga é a única que não admitiu culpa. E em casos de comoção pública, a opinião da sociedade costuma entrar pela porta lateral do tribunal. A mídia americana já apelidou o julgamento de o novo Oxcontin de Los Angeles, uma alusão ao escândalo da Purdue Pharma e da epidemia de opioides. A diferença? Aqui não há laboratório gigante. Há uma mulher, uma casa em North Hollywood e uma rede de médicos e entregadores que funcionava como uma farmácia paralela a céu aberto. Enquanto isso, o Departamento de Justiça intensifica a retórica. Em coletiva, o procurador Martin Estrada foi enfático. Essas pessoas sabiam que Matthew Perry era vulnerável, sabiam que ele lutava contra o vício, sabiam que a ketamina era perigosa e ainda assim entregaram, aplicaram e se beneficiaram financeiramente. A frase caiu como um soco na opinião pública, porque tocou onde mais dói, na ideia de que alguém fragilizado em tratamento foi deixado sem proteção. Mais do que deixado, foi empurrado. Especialistas jurídicos, como o professor de Direito Penal da UCLA, David Schoenfeld, afirma que o caso pode se tornar um precedente importante para casos de responsabilização indireta em overdoses fatais. Ele explica: a singularidade do processo de Sanga é que ela não vendeu uma droga ilícita de rua. Ela distribuiu o medicamento legal, mas fora de qualquer protocolo seguro. Isso muda tudo e pode mudar a forma como a justiça americana trata casos similares daqui para frente. Nos bastidores, especula-se que, se condenada, Sanga poderá fazer novas revelações em troca de redução de pena. Nomes de outros médicos, clínicas, celebridades. Porque se essa rede alcançou Matthew Perry, quem garante que não se estendia por outras casas, outros atores, outros corpos ainda vivos? O julgamento promete ser longo, testemunhas técnicas, peritos, médicos, talvez celebridades convocadas a depor. Uma cobertura midiática massível, inevitável. E no centro do tribunal, uma mulher que virou símbolo, para alguns, da irresponsabilidade criminosa. Para outros, de um bode expiatório num sistema falido. Enquanto a juíza federal Sarah Garrison se prepara para conduzir o processo, o público observa em silêncio, porque há algo profundamente desconfortável em ver a morte se transformar em prova e a dor virar estratégia de defesa. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Este é o IC News, o canal que transforma documentos em denúncia e silêncio em investigação. Se você valoriza o jornalismo independente, se acredita que histórias assim merecem ser contadas com profundidade e coragem, considere se tornar membro do canal, compartilhar esse vídeo e deixar nos comentários as suas dúvidas e reflexões. Nosso trabalho só existe porque você está aqui.